Tinha alguma coisa gritando na escuridão aquela noite, e quando finalmente encontrei o que estava fazendo aquele som, tudo que eu achava que entendia sobre as criaturas que viviam nestes vales remotos foi completamente despedaçado. O que começou como a temporada de inverno mais brutal de toda a minha carreira no manejo da vida selvagem se tornou algo que ainda tenho dificuldade de colocar em palavras, mesmo depois de todos esses anos. Eu trabalhava como biólogo de vida selvagem há quase 16 anos, quando aceitei aquela missão de inverno. O Estado precisava de alguém para cuidar da estação de pesquisa remota durante os meses mais frios, monitorando os equipamentos meteorológicos e mantendo registros da atividade animal na área. A estação tinha sido montada anos antes para estudar os padrões de migração dos alces, mas cortes no orçamento significavam que não podiam mais manter uma equipe em tempo integral. Eles precisavam de um voluntário para passar o inverno lá, alguém que pudesse lidar com meses de isolamento e condições adversas. A compensação era decente e, honestamente, eu precisava fugir de tudo por um tempo. A estação de pesquisa era básica, mas funcional. Havia um prédio principal com um fogão a lenha que servia como fonte de aquecimento, uma área de dormir apertada de um lado e uma pequena cozinha com um fogão a gás e uma coleção de enlatados que duraria todo o inverno. A agência havia instalado um sistema de comunicação via satélite para emergências, além de um velho receptor de rádio que conseguia captar as previsões do tempo quando as condições atmosféricas cooperavam. A localização era bem no interior, a quase 80 quilômetros da cidade mais próxima, acessível apenas por uma estrada de terra esburacada que se tornava completamente intransitável assim que as nevascas pesadas chegavam. Eles enviariam suprimentos por helicóptero a cada 4 ou 6 semanas, supondo que o tempo colaborasse o suficiente para o voo. A solidão não me incomodava muito. Meu relacionamento tinha terminado mal na primavera anterior e eu já estava acostumado a passar tempo sozinho. O silêncio naqueles vales montanhosos era absoluto e completo. Não havia sons de civilização, nenhum barulho de carros em rodovias distantes, nenhum vizinho fazendo barulho, nenhum barulhinho constante de notificações do celular. Apenas o sussurro do vento pelos galhos das sempre-vivas, o piar ocasional de uma coruja caçando na escuridão, o uivo distante de uma matilha de coiotes se comunicando pelos cumes. As primeiras semanas passaram sem nenhum problema. Todas as manhãs eu me agasalhava todo e fazia minha ronda, verificando as várias estações de monitoramento espalhadas pela área de pesquisa, registrando dados, anotando qualquer avistamento de vida selvagem. O resto do meu tempo era gasto cuidando da cabana, juntando e rachando lenha, lendo a pequena biblioteca de livros que pesquisadores anteriores haviam deixado, preparando refeições simples com meus suprimentos. Às noites, eu passava sentado perto do calor do fogão, ouvindo a floresta se acomodar gradualmente em seus ritmos de inverno. Em meados de dezembro, a neve já havia se acumulado em quase 1,20 m nas áreas mais baixas, com montes de neve se acumulando bem mais altos contra qualquer obstrução. As temperaturas caíam constantemente, ficando abaixo de 0 na maioria das noites. Eu já tinha passado por muitos invernos rigorosos durante minha carreira, então nada disso era inesperado. Eu havia me preparado minuciosamente e tinha tudo o que era necessário para aguentar o que quer que o tempo trouxesse. O grande sistema de tempestade chegou alguns dias antes do Natal. A previsão do tempo vinha alertando sobre ele há quase 3 dias, descrevendo-o como um evento de inverno extremo, com sensação térmica que ameaçava a vida e potencial para condições de visibilidade 0 em toda a região. Passei esses dias de preparação carregando mais lenha para dentro, enchendo todos os recipientes disponíveis com água caso os canos congelassem, verificando 2 vezes meus suprimentos de comida e equipamentos de emergência.
A tempestade chegou nas primeiras horas de uma quarta-feira. Em 2 horas, o vento assobiava pelos vales e a neve caía tão espessa e pesada que eu mal conseguia ver a linha das árvores das janelas da cabana. A temperatura despencou para 25 graus negativos, depois 30 negativos. As rajadas de vento eram fortezo, suficiente para fazer toda a estrutura da cabana tremer e ranger. Fiquei lá dentro e me concentrei em manter o fogo queimando forte. A cada poucas horas, eu espiava pelas janelas cobertas de gelo. Mas não havia nada para observar além de uma parede branca sem fim. A nevasca continuou com essa intensidade por 3 dias inteiros. A neve se acumulou contra as paredes da cabana em montes enormes, alguns atingindo alturas de mais de 2 metros. O mundo havia se tornado nada além de vento uivante e neve rodopiante. No 4º dia, o vento finalmente começou a diminuir. A neve continuou caindo, mas mais suavemente agora, não mais impulsionada horizontalmente pela ventania. Eu conseguia de fato distinguir as formas das árvores próximas novamente. Silhuetas escuras visíveis através da cortina constante de flocos que caíam. A temperatura permaneceu perigosamente fria, pairando em torno de 20 graus negativos. Naquela noite, depois que o pior da tempestade finalmente passou, eu estava encolhido perto do fogão, lendo um velho romance de mistério, quando ouvi algo do lado de fora das paredes da cabana. Minha primeira suposição foi que eram apenas rajadas de vento residuais, ou talvez o som de um galho sobrecarregado finalmente quebrando sob o peso da neve acumulada. Mas então, o som veio de novo, e claramente não era nenhuma dessas coisas. Era algum tipo de grito. Não soava totalmente humano, mas também não era exatamente como qualquer animal que eu pudesse identificar. O tom era agudo e desesperado, vindo de algum lugar na floresta congelada. O som parava por 1 minuto ou 2, depois começava de novo. Cada repetição parecia mais fraca que a anterior. Fiquei sentado ali, na penumbra da cabana, me esforçando para ouvir, tentando me convencer de que era apenas um coiote em apuros ou talvez um cervo ferido fazendo seus protestos finais contra o frio. Mas algo naquele som em particular me deixou profundamente perturbado. Havia uma qualidade nele que eu não conseguia categorizar, algo que me lembrava desconfortavelmente uma criança pequena chorando de medo. Os gritos continuaram por talvez 25 minutos, tornando-se mais fracos e esporádicos a cada ocorrência. Eventualmente, não consegui mais ignorar. Algo lá fora, naquela escuridão congelada, estava sofrendo, possivelmente morrendo. E embora se aventurar na floresta nessas condições fosse extremamente perigoso, até mesmo suicida, me vi incapaz de simplesmente ficar sentado no calor sem fazer nada enquanto uma criatura morria a uma distância audível. Vesti cada peça de roupa para frio extremo que eu tinha, peguei a lanterna mais potente do meu equipamento e empurrei a porta da cabana para abri-la. O frio me atingiu como um soco, um lembrete imediato e profundo de quão letal aquele ambiente era. A umidade da minha respiração cristalizava quase que instantaneamente, formando gelo no meu cabelo e nos meus cílios. A neve havia se acumulado tão profundamente que o movimento era incrivelmente difícil. Os gritos vinham aproximadamente do nordeste, em direção à densa floresta antiga que cobria as encostas do vale. Comecei a abrir caminho pelos montes de neve que chegavam acima da minha cintura em alguns lugares, seguindo aquele som de aflição. A floresta ao meu redor estava estranhamente silenciosa, exceto por aquele grito desesperado. Nenhum vento balançava os galhos agora, nenhum pássaro noturno cantava, apenas aquele som terrível de algo sofrendo. Eu tinha lutado por talvez uns 180 metros pela neve, quando o feixe da minha lanterna varreu algo incomum à minha frente. Inicialmente, minha mente registrou como uma rocha escura ou talvez uma seção de um tronco de árvore caído.
Mas então ele se moveu ligeiramente e o grito se intensificou. Aproximei-me, meu pulso martelando nas minhas têmporas. O que minha lanterna revelou naquele foco de luz branca me fez congelar no lugar. Era pequeno, do tamanho de uma criança humana de 5 ou 6 anos, coberto inteiramente por um pelo escuro e grosso que estava emaranhado e com crostas de gelo e neve congelada. A criatura estava encolhida em uma bola apertada, na base de um enorme pinheiro antigo, tremendo com tremores violentos. Mesmo através da camada de neve acumulada, eu podia dizer que isso era algo que eu nunca havia encontrado antes em todos os meus anos estudando a vida selvagem. O rosto era parcialmente humano em suas feições, parcialmente algo totalmente diferente, algo mais primitivo. As mãos eram grandes demais para o corpo, com dedos alongados que se agarravam desesperadamente à própria forma trêmula da criatura. Um jovem Bigfoot olhou para mim com olhos escuros e enormes que continham tanto terror quanto um tipo estranho de esperança desesperada. O grito parou imediatamente. A criatura apenas me encarou, exausta ou assustada demais para fazer qualquer outro som. Pude ver instantaneamente que este jovem estava morrendo. O pelo estava rígido com a formação de gelo. O tremor violento já estava começando a enfraquecer, um sinal perigoso de hipotermia severa, progredindo para os estágios finais. Fiquei ali, parado na neve, pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas segundos. Meu cérebro lutando para conciliar o que meus olhos estavam claramente me mostrando. Toda a parte lógica e racional da minha mente insistia que isso era impossível. Bigfoot não era real. Isso tinha que ser outra coisa, algum tipo de animal exótico que escapou, talvez, ou uma espécie de primata invulgarmente grande que de alguma forma acabou neste local remoto. Mas eu havia estudado a vida selvagem por quase 2 décadas. Eu sabia o que estava vendo. Esta criatura era grande demais para ser qualquer espécie animal conhecida e pequena demais para ser um adulto do que quer que fosse. O rosto tinha uma qualidade humana demais. Os olhos que me observavam continham uma inteligência óbvia demais por trás deles. A jovem criatura fez um gemido baixo, muito mais fraco do que antes. Os olhos escuros começaram a se fechar. Tomei minha decisão naquele instante. O que quer que este ser fosse, estava morrendo bem na minha frente. Eu não podia simplesmente ficar ali e assistir isso acontecer. Tirei meu casaco mais pesado e o enrolei ao redor do pequeno corpo trêmulo. A criatura não ofereceu resistência alguma, enfraquecida e com frio demais para lutar contra qualquer coisa. O jovem Bigfoot era mais pesado do que eu esperava. Provavelmente entre 27 e 32 quilos, significativamente mais do que uma criança humana de tamanho comparável pesaria. Peguei o embrulho em meus braços e comecei a jornada brutal, de volta para a cabana, lutando contra a neve profunda a cada passo. A criatura não fazia mais nenhum som. Eu mal conseguia detectar sua respiração. Forcei-me ainda mais, genuinamente apavorado de que essa coisa morresse antes que eu pudesse levá-la para o calor e abrigo. A viagem de volta para a cabana, carregando aquele peso pela neve profunda, foi uma das coisas mais fisicamente exigentes que já fiz na minha vida. O frio extremo, os montes de neve, o peso da jovem criatura, tudo combinado para transformar uma distância de 180 metros em uma provação agonizante. Quando finalmente chutei a porta da cabana para abri-la e entrei tropeçando, meus braços queimavam de exaustão e eu ofegava por cada respiração. O calor da cabana nos envolveu imediatamente. Deitei o pequeno Bigfoot no chão, perto do fogão, desembrulhando meu casaco de seu corpo. Na luz melhor do interior da cabana, tive minha primeira visão realmente clara do que eu havia descoberto. O jovem era claramente imaturo.
provavelmente equivalente a uma criança humana de uns 2 ou 3 anos, se eu tivesse que estimar com base nas proporções e no desenvolvimento. O corpo era construído como o de uma criança humana pequena, mas musculosa e forte, coberto da cabeça aos pés por um pelo castanho espesso com reflexos avermelhados. Apenas o rosto, as palmas das mãos e as solas dos pés não tinham pelos. O rosto era profundamente perturbador em como combinava características humanas e mais primitivas. Havia um nariz achatado, uma arcada supraciliar pronunciada, lábios que pareciam notavelmente humanos. Os olhos estavam fechados agora, a respiração superficial e rápida demais. Havia gelo grudado no pelo por todo o corpo. Este jovem Bigfoot estava em uma crise de hipotermia severa e não sobreviveria por muito mais tempo sem intervenção imediata. Peguei todas as toalhas que tinha e comecei a esfregar vigorosamente o pequeno corpo, tentando restaurar a circulação, tentando gerar calor por atrito. A criatura permaneceu inconsciente durante meus esforços, completamente insensível à estimulação rude. Trabalhei naquele jovem Bigfoot por umas 2 horas ou mais, aquecendo lentamente o pequeno corpo, descongelando cuidadosamente o gelo do pelo emaranhado, monitorando por sinais de vida. Em algum momento, os tremores violentos começaram de novo, o que eu reconheci como um bom sinal, na verdade. Significava que o corpo estava recuperando função suficiente para tentar se aquecer. A respiração gradualmente se tornou mais profunda e irregular. Em algum momento, nas primeiras horas, antes do amanhecer, os olhos se abriram. Aqueles olhos escuros e enormes olharam para mim com confusão e medo, mas também com algo mais por baixo. Algo que poderia ter sido o reconhecimento da ajuda recebida. O jovem Bigfoot fez um som suave, não o grito desesperado de antes, mas como um murmúrio questionador. Então os olhos se fecharam novamente e a criatura mergulhou no que parecia ser um sono natural, em vez de um colapso inconsciente. Sentei-me encostado na parede da cabana, completamente exausto, olhando para este ser impossível dormindo no meu chão. Minha mente continuava tentando rejeitar o que eu estava vendo, insistindo que devia haver alguma explicação racional. Mas não havia explicação racional. Eu tinha um jovem Bigfoot na minha estação de pesquisa, vivo porque eu saí em uma nevasca mortal e o trouxe de volta. Quando a manhã finalmente chegou e uma luz cinzenta começou a se filtrar pelas janelas cobertas de gelo, o jovem Bigfoot ainda dormia perto do fogão. Eu podia ver o lento subir e descer da respiração. Podia ouvir sons suaves ocasionais que poderiam ter sido sonhos. À luz do dia, o pelo era mais claramente visível, um rico castanho chocolate com aqueles reflexos avermelhados, grosso e denso como a pele de um urso, mas de alguma forma diferente na textura. Percebi que teria que descobrir o que fazer a seguir. Eu não podia simplesmente soltar essa jovem criatura de volta na floresta congelada. Ela morreria em poucas horas. Mas eu também não podia exatamente chamar um resgate de helicóptero e explicar que precisava transportar um filhote de Bigfoot para uma clínica veterinária. Ninguém acreditaria em mim. E mesmo que acreditassem, as consequências para esta criatura e potencialmente para toda a sua espécie seriam severas. Por enquanto, decidi focar nas necessidades imediatas. O que quer que este jovem Bigfoot fosse, precisaria de comida e água quando acordasse. Eu não tinha ideia do que sua espécie comia, mas imaginei que começar com provisões básicas e observar as reações seria uma abordagem razoável. O jovem acordou por volta do meio-dia. Os olhos se abriram e imediatamente se concentraram em mim com uma intensidade quase enervante. Por um longo momento, nenhum de nós se moveu. O jovem Bigfoot estava pressionado contra a parede perto do fogão, claramente assustado, mas fraco demais para tentar qualquer tipo de fuga ou defesa.
Eu me movi devagar e deliberadamente, mantendo minha linguagem corporal o menos ameaçadora possível. Eu tinha uma tigela de água pronta e a deslizei pelo chão em direção à criatura sem me aproximar demais. O jovem Bigfoot observou a tigela se aproximar com óbvia desconfiança. Depois olhou de volta para mim com aqueles olhos escuros e penetrantes. Eventualmente, a sede venceu o medo. A jovem criatura estendeu a mão cautelosamente, agarrou a tigela com aquelas mãos grandes e bebeu profundamente. A água escorreu pelo pelo ao redor da boca, mas o jovem Bigfoot continuou bebendo até a tigela ficar vazia. Quando terminou, a criatura pousou a tigela e olhou para mim novamente. A expressão um pouco menos medrosa agora. Nos dias seguintes, uma confiança muito gradual começou a se desenvolver entre nós. Ofereci comida em pequenas quantidades, tentando vários itens dos meus suprimentos para ver o que o jovem Bigfoot aceitaria. Frutas frescas foram recebidas com entusiasmo, assim como nozes e certos vegetais. Carne também era comida prontamente. Qualquer coisa muito processada ou artificial era rejeitada depois de uma única cheirada desconfiada. O jovem permaneceu muito cauteloso ao meu redor naquela primeira semana, sempre mantendo distância entre nós, sempre me observando com aqueles olhos escuros e inteligentes. Mas a criatura estava claramente reconhecendo que eu não queria fazer mal, que eu estava fornecendo comida, calor e segurança. Às vezes, eu pegava o jovem Bigfoot me estudando com o que parecia ser curiosidade, como se estivesse tentando descobrir que tipo de ser estranho eu era. No final da primeira semana, o jovem havia recuperado força suficiente para se mover pela cabana. Observei com fascínio enquanto a criatura explorava o pequeno espaço, tocando as coisas com aqueles dedos longos, examinando objetos com interesse óbvio. O jovem Bigfoot era claramente inteligente, exibindo habilidades de resolver problemas que iam muito além do simples comportamento animal. Quando acidentalmente deixei um armário aberto que continha suprimentos de comida, o jovem descobriu em minutos como abrir outros armários e começou a investigar sistematicamente o conteúdo deles. A comunicação começou a se desenvolver gradualmente. O jovem Bigfoot fazia uma variedade de sons, desde vocalizações graves e retumbantes a pios e cliques agudos. Comecei a reconhecer padrões, certos sons que pareciam expressar fome, outros que poderiam indicar contentamento, curiosidade ou alarme. Comecei a responder a essas vocalizações e o jovem rapidamente percebeu que eu estava tentando me comunicar de volta. Nomes foram um desafio interessante. Eu precisava de algo para chamar essa criatura, alguma forma de pensar no jovem Bigfoot além de apenas a criatura ou ele. Mas eu não tinha como saber se essa espécie sequer usava nomes individuais. Decidi chamá-lo de pequeno em meus próprios pensamentos e falas, o que parecia neutro o suficiente. O pequeno gradualmente se tornou mais confortável com minha presença no espaço confinado da cabana. Na segunda semana, o jovem Bigfoot às vezes se aproximava de mim voluntariamente, geralmente quando estava com fome ou sede, mas ocasionalmente apenas para estar perto de outro ser vivo. A primeira vez que o pequeno realmente me tocou intencionalmente, estendendo a mão para sentir a textura da manga da minha jaqueta, pareceu um avanço significativo. Comecei a notar uma personalidade emergindo à medida que o jovem Bigfoot se recuperava e ganhava confiança. O pequeno era curioso sobre tudo, constantemente querendo examinar novos objetos, explorar novas áreas, entender como as coisas funcionavam. Havia também um lado brincalhão, momentos em que a jovem criatura jogava objetos ou criava jogos com atividades simples. E havia afeto, hesitante no início, mas crescendo mais forte, exibido através da proximidade, vocalizações suaves e, eventualmente, contato físico.
Os dias começaram a se misturar enquanto nossa estranha coabitação continuava. A cabana, que parecia adequadamente espaçosa para um humano, agora parecia bastante apertada, com 2 habitantes, um dos quais estava se tornando cada vez mais móvel e enérgico. Eu tinha que reorganizar as coisas constantemente, movendo suprimentos e equipamentos para áreas onde o jovem Bigfoot não os alcançaria, criando espaços onde o pequeno pudesse explorar com segurança. Alimentar a jovem criatura estava se tornando um desafio logístico. O pequeno tinha um apetite substancial, o que fazia sentido, dadas as demandas de energia de um corpo jovem em crescimento. Meus suprimentos de comida, calculados para sustentar uma pessoa durante o inverno, estavam sendo esgotados muito mais rápido do que o previsto. Comecei a racionar minha própria comida para garantir que haveria o suficiente para nós dois. À medida que a força do pequeno retornava totalmente e sua personalidade florescia, percebi que estava desenvolvendo um genuíno laço emocional com essa jovem criatura. O apego não era totalmente diferente do que se poderia sentir por uma criança humana, embora obviamente complicado pelo fato de ser uma espécie totalmente diferente. O pequeno parecia estar desenvolvendo um apego semelhante a mim, procurando-me para conforto quando se assustava, fazendo vocalizações felizes quando eu voltava para a cabana após breves saídas, às vezes se aninhando por perto para dormir. O jovem Bigfoot também começou a exibir comportamentos que eu só podia interpretar como tentativas de cuidado recíproco. Quando fiz um pequeno corte enquanto preparava a comida, o pequeno ficou visivelmente angustiado e continuou tentando examinar minha mão ferida. Quando adormeci na minha cadeira uma noite, acordei e encontrei um cobertor desajeitadamente arrastado sobre minhas pernas, com o pequeno sentado por perto, me observando com aparente satisfação. Um dos desenvolvimentos mais notáveis foi a rápida capacidade de aprendizado do jovem Bigfoot. Eu havia começado a nomear objetos inconscientemente enquanto os usava, dizendo coisas como água, ou fogo, ou comida, em voz alta, sem realmente pensar nisso. Em poucos dias, o pequeno começou a imitar alguns desses sons, aproximações rústicas de palavras humanas, produzidas por um aparato vocal não projetado para a fala humana. A palavra para água se tornou algo como H. Comida se tornou algo como comi. Mas o significado por trás dos sons era claramente entendido por nós dois. Comecei a ensinar mais deliberadamente depois disso, apontando para objetos e repetindo as palavras lentamente, observando o jovem Bigfoot lutar para reproduzir sons que eram fisicamente difíceis para aquela estrutura de boca e garganta. O pequeno era um aluno determinado, praticando os sons repetidamente, claramente frustrado quando saíam errados, mas se recusando a desistir. Em 3 semanas, tínhamos um vocabulário funcional de talvez 20 ou 30 palavras que ambos entendíamos. A gama emocional que o jovem Bigfoot exibia continuava a me surpreender. Havia felicidade, expressa através de movimentos saltitantes, vocalizações agudas e o que eu só poderia descrever como um sorriso, embora a estrutura facial o fizesse parecer diferente de um sorriso humano. Havia tristeza também, momentos em que o pequeno ficava quieto e retraído, olhando para a porta ou para as janelas, claramente sentindo falta de algo ou alguém. O medo era óbvio quando ruídos altos e repentinos ocorriam ou quando meu comportamento era imprevisível. O afeto era demonstrado através da proximidade, do toque gentil, de sons suaves feitos especificamente para meu benefício. Cerca de 3 semanas após o início da nossa coabitação, algo aconteceu que mudou a dinâmica significativamente. O pequeno tinha estado particularmente apático naquele dia, passando longos períodos olhando pelas janelas em direção à floresta. No final da tarde, o jovem Bigfoot, de repente, ficou muito agitado,
correndo para a janela e se pressionando contra o vidro, fazendo sons que eu não tinha ouvido antes. Algo entre um choro e um chamado, diferente de qualquer vocalização que eu já tinha observado. Fui até a janela e olhei para fora, mas não consegui ver nada de incomum. Apenas neve, árvores e a luz cinzenta do final da tarde de inverno. Mas o pequeno continuava fazendo aquele som de chamado cada vez mais desesperado, claramente tentando se comunicar com algo lá fora. Então, ouvi um chamado em resposta da floresta, profundo e ressonante, nada parecido com os sons mais agudos que o pequeno fazia, mas claramente o mesmo tipo de vocalização. Um som de adulto. O pequeno ficou completamente louco de animação, pulando, chamando e se pressionando contra a porta. Eu entendi imediatamente o que estava acontecendo. Alguém estava procurando por este jovem, alguém que finalmente havia seguido a trilha até esta cabana. Um dos pais. Abri a porta, deixando o ar frio entrar, e o pequeno disparou para fora sem hesitação. Peguei meu casaco e o segui, observando enquanto o jovem Bigfoot mergulhava na neve em direção à linha das árvores com uma energia que eu não tinha visto antes. Das sombras entre as árvores, uma figura enorme emergiu. Minha respiração ficou presa na garganta quando vi pela primeira vez um Bigfoot adulto em sua forma completa. Este tinha bem mais de 2,40 metros de altura, com ombros e braços enormes que passavam dos joelhos. O pelo era mais escuro que o do pequeno, quase preto com apenas toques de marrom. O rosto era mais largo, mais estruturado, com olhos que continham uma inteligência antiga, e me avaliou com uma intensidade que me fez sentir completamente examinado até a alma. O pequeno alcançou o grande Bigfoot e foi imediatamente envolvido num abraço. Os sons que eles fizeram juntos eram como nada que eu possa descrever adequadamente, algo entre choro e canto, uma comunicação que carregava uma emoção profunda, mesmo que eu não pudesse entender o significado específico. O grande Bigfoot segurou o pequeno com força, verificando se havia ferimentos, cheirando, tocando, claramente verificando se o jovem estava vivo e bem. Então aqueles olhos escuros se voltaram para mim, parado na porta da minha cabana, e senti um arrepio que não tinha nada a ver com o ar frio. O que essa criatura faria agora? Eu tinha levado o pequeno para minha casa, manuseado a jovem criatura, alimentado, tocado e criado um laço com um filho que pertencia a este ser imponente. Isso seria visto como ajuda ou como um mal? O grande Bigfoot colocou o pequeno no chão na neve e começou a andar em minha direção. O passo era poderoso e deliberado, cobrindo o terreno com uma velocidade um tanto alarmante. Forcei-me a ficar parado, a não recuar para a cabana. Embora cada instinto em mim gritasse para eu colocar uma porta sólida entre mim e aquela criatura que se aproximava. O Bigfoot adulto parou a cerca de 3 metros de onde eu estava. Por um longo momento, apenas nos olhamos. Eu podia ver agora que este era claramente o pai do pequeno, baseado em algo nas feições, alguma semelhança familiar que se traduzia através das linhas das espécies. Seus olhos se moveram de mim para a cabana atrás de mim, para a fumaça subindo da chaminé, para os suprimentos visíveis através da porta aberta. O pequeno o havia seguido e agora estava entre nós, olhando de um para o outro, fazendo sons suaves que pareciam destinados a comunicar algo ao pai. O adulto ouviu, ocasionalmente fazendo sons baixos em resposta, os olhos escuros nunca me deixando por muito tempo. Então o pai fez algo que eu não esperava. Ele estendeu uma mão enorme e a colocou espalmada contra meu peito, logo acima do meu coração. O toque foi firme, mas não ameaçador, quente apesar do ar frio, e ficou ali por vários segundos. Então ele retirou a mão e fez um som, profundo e ressonante, que carregava um significado inconfundível, mesmo sem entender as palavras. Gratidão. Obrigado. O pequeno estava puxando o pelo do pai, claramente ansioso para lhe mostrar algo.
Eles caminharam juntos em direção à cabana e eu me afastei enquanto o pai enorme se abaixava para passar pela porta e olhar o espaço interior. Observei enquanto o pequeno apontava para várias coisas, fazendo sons explicativos, essencialmente dando um tour. O pai examinou tudo cuidadosamente, às vezes fazendo sons que poderiam ser perguntas, claramente tentando entender o que havia acontecido ali nas últimas semanas. Quando o tour terminou, o pai saiu da cabana e ficou me olhando novamente. Ele fez vários sons deliberados, pausando entre eles como se tentasse garantir que eu entendesse. Eu não entendi o significado específico, mas o tom e o contexto sugeriam que ele estava tentando comunicar algo importante. O pequeno veio ficar ao meu lado e puxou minha mão. O jovem Bigfoot olhou para mim com aqueles olhos escuros que eu aprendi a conhecer tão bem nas últimas semanas e fez sons que incluíam algumas das palavras que havíamos desenvolvido juntos. Sons que pareciam significar vem, família e seguro. Percebi que eles queriam que eu fosse com eles, para conhecer o resto da família, talvez, para que me mostrassem seu mundo em troca de eu ter mostrado o meu. Parte de mim recuou da ideia. Medo do desconhecido, medo dessas criaturas poderosas, consciência de quão vulnerável eu estaria em seu ambiente. Mas uma parte maior foi dominada pela curiosidade e, por outra coisa, um senso de conexão que tornava a recusa impossível. Agasalhei-me com minhas roupas mais quentes, tranquei a cabana o melhor que pude e segui os dois Bigfoots para dentro da floresta. A jornada pela neve foi desafiadora para mim, mas parecia sem esforço para meus companheiros. O pai abria caminho na frente. Seu corpo enorme, abrindo passagem por montes de neve que chegavam até minha cintura. O pequeno ficou perto de mim, ocasionalmente estendendo a mão para me firmar quando eu tropeçava, fazendo sons de encorajamento. Viajamos por talvez 1 hora, indo mais fundo no interior do que eu jamais havia me aventurado, em áreas onde a floresta era antiga e intocada, onde as árvores eram gigantes centenárias e a neve jazia imperturbada por qualquer presença humana. O lugar para onde eles finalmente me levaram era uma espécie de abrigo natural, formado onde várias árvores enormes caídas haviam criado um espaço fechado, coberto por neve e detritos acumulados até ficar essencialmente invisível a qualquer distância. Lá dentro era surpreendentemente quente, protegido do vento e isolado pela cobertura de neve. Mais Bigfoots estavam esperando lá. Havia 5 adultos no total, incluindo o pai, mais 3 outros jovens que eram claramente mais velhos que o meu pequeno, provavelmente adolescentes. Todos se viraram para observar enquanto entrávamos, suas expressões variando de curiosidade a desconfiança. O pai fez sons que eram claramente explicações, gesticulando em minha direção, em direção ao pequeno, contando a história em sua própria língua. O pequeno correu para cumprimentar os outros jovens e eu vi imediatamente qual delas era a mãe. Ela era um pouco menor que o pai, mas ainda enormemente maior que eu, com pelo que tinha tons mais avermelhados e um rosto que continha as mesmas características básicas do pequeno. Seus olhos se fixaram nos meus com uma intensidade que fez o escrutínio do pai parecer casual em comparação. Esta era uma mãe que havia perdido um filho e agora o encontrava novamente. E eu era o estranho que havia segurado aquele filho durante o tempo intermediário. Ela se aproximou de mim lentamente, seu olhar nunca vacilando. Os outros adultos observavam em silêncio tenso. O pequeno havia parado de brincar e também estava observando, fazendo sons suaves de ansiedade. A mãe parou bem na minha frente e ficou ali por um longo momento, seus olhos escuros perscrutando meu rosto, lendo coisas na minha expressão e postura que eu não conseguiria esconder. Então, ela estendeu a mão e tocou meu rosto, sua palma coriácea surpreendentemente gentil contra minha bochecha fria. Ela fez um som, baixo e emocional,
e eu vi algo brilhando em seus olhos escuros, lágrimas ou algo muito parecido com elas. Ela estava chorando. Ela me puxou para um abraço tão de repente que não tive tempo de reagir. Seus braços me envolveram, enormes e poderosos, mas incrivelmente cuidadosos, e ela me segurou contra seu peito enquanto fazia sons que não precisavam de tradução. Alívio, gratidão, uma liberação emocional avassaladora. Me vi chorando também, toda a tensão e estranheza das últimas semanas de alguma forma chegando ao clímax naquele momento. Quando ela finalmente me soltou, algo havia mudado fundamentalmente na forma como o grupo me considerava. Eu não era mais um estranho, não mais uma ameaça em potencial. Eu tinha sido aceito. Nos dias seguintes, fui tratado como algo entre um convidado e um membro da família. Eles me alimentaram, compartilhando seus estoques de comida que consistiam em carne seca, raízes, nozes e vários materiais vegetais conservados. Eles abriram espaço para eu dormir no abrigo quente, cercado por corpos enormes e peludos que irradiavam calor. Eles me incluíram em suas atividades tanto quanto minhas limitadas capacidades físicas permitiam. Comecei a entender a estrutura social deles durante esse tempo. O grupo era uma unidade familiar estendida, liderada pelo adulto mais velho, o avô do pequeno, como vinha a entender. As decisões eram tomadas coletivamente através de longas discussões conduzidas em sua língua vocal, com todos tendo voz. Os jovens eram cuidados por todos os adultos, embora os pais biológicos mantivessem os laços mais fortes. Havia um claro afeto entre os membros, expresso através da catação, do contato físico, de vocalizações que soavam quase como um canto. A inteligência deles era impressionante. Isso não era simplesmente comportamento animal que eu estava observando. Eram seres com cultura, com tradição, com uma complexidade emocional que rivalizava ou excedia os níveis humanos. Eles faziam ferramentas, implementos simples, mas eficazes para cavar, para processar alimentos, para várias tarefas. Eles tinham o que pareciam ser práticas cerimoniais, reuniões onde sons e movimentos seguiam padrões regulares demais para serem coincidência. Eles claramente comunicavam ideias complexas uns aos outros, mantendo discussões e debates que podiam durar horas. O avô era particularmente notável. Este ser antigo, claramente o mais velho, por uma margem significativa com base no grisalho que riscava o pelo escuro e na qualidade envelhecida do rosto, ocupava uma posição de óbvio respeito. Quando o avô falava, os outros ouviam. As decisões pareciam exigir a aprovação do avô, e o avô demonstrou um interesse particular em mim. Durante várias noites, o avô se sentava comigo no abrigo, me estudando, ocasionalmente fazendo sons que pareciam ser perguntas. Eu respondia o melhor que podia, usando o vocabulário limitado que o pequeno e eu havíamos desenvolvido, complementado com gestos e demonstrações. O avô era paciente, levando tempo para entender o que eu estava tentando comunicar, às vezes fazendo sons que o pequeno então traduzia para nosso vocabulário compartilhado. Através dessas sessões, aprendi fragmentos de sua história e compreensão. O avô já havia visto humanos antes, muitas vezes ao longo de uma vida muito longa. Alguns desses encontros haviam sido pacíficos, outros não. A espécie deles aprendera a evitar os humanos, a permanecer escondida, a nunca se revelar a menos que fosse absolutamente necessário. Eles entendiam que a descoberta traria destruição, que a curiosidade e o medo humanos se combinariam em uma força que acabaria com seu modo de vida. Mas o avô também entendia que eu era diferente. Ao salvar o pequeno, ao cuidar de uma criatura que não era da minha própria espécie, eu havia demonstrado algo que o avô claramente valorizava. Nem todos os humanos eram perigosos. O avô parecia sugerir através de gestos e expressões. Alguns podiam ser confiáveis,
Alguns tinham a capacidade de conexão através das fronteiras das espécies. O pai também passava tempo comigo, embora de uma maneira diferente. Onde o avô era filosófico e paciente, o pai era prático. Ele me mostrou coisas sobre sobrevivência nessas montanhas que eu nunca soube, apesar dos meus anos de trabalho profissional na natureza. Quais plantas podiam ser comidas no inverno, como encontrar fontes de água sob o gelo, como ler os padrões climáticos no movimento das nuvens e no comportamento dos pássaros. Esse conhecimento havia sido acumulado ao longo de gerações, passado adiante por sua espécie por mais tempo do que a civilização humana existia. A mãe permaneceu grata e calorosa comigo, embora sua atenção estivesse principalmente focada no pequeno, compreensivelmente. Ela parecia determinada a nunca mais perder o jovem de vista, mas às vezes ela me trazia comida especificamente, escolhendo itens que parecia achar que eu gostaria, observando com satisfação quando eu os comia. Era um cuidado maternal estendido a um convidado estranho, e fiquei comovido com sua consideração. Os outros jovens Bigfoots eram curiosos sobre mim da maneira ilimitada das criaturas jovens em todos os lugares. Eles se aproximavam cautelosamente, me examinavam, às vezes tentavam me envolver em suas brincadeiras. O pequeno servia como uma ponte, aparentemente explicando aos outros que eu era seguro, que eu era um amigo. Com o tempo, os outros se sentiram confortáveis com minha presença, me incluindo em suas atividades, me ensinando seus jogos. Quando finalmente tive que voltar para minha cabana, foi com grande relutância. Meus suprimentos de comida lá precisavam ser verificados. O equipamento meteorológico precisava ser lido e eu não podia simplesmente abandonar minhas responsabilidades indefinidamente. O pequeno ficou angustiado quando me preparei para partir, fazendo sons de protesto, agarrando-se à minha perna. Mas o pai explicou gentilmente algo ao jovem e, eventualmente, o pequeno aceitou que eu voltaria. O pai me escoltou de volta para a cabana através da floresta escura, movendo-se por um terreno que parecia impossível para eu navegar sozinho. Quando chegamos à beira da clareira onde a cabana ficava, ele parou e fez sons que interpretei como despedida e promessa. Eu seria vigiado. Eles saberiam se eu precisasse de ajuda. Eu fazia parte da consciência deles agora. De volta à cabana, sozinho pela primeira vez em semanas, tudo parecia diferente. O silêncio era mais profundo, o isolamento mais completo. Mas também era mais administrável, porque eu sabia agora que não estava verdadeiramente sozinho. Lá fora na floresta, logo além da borda da minha percepção, seres viviam suas vidas, que sabiam sobre mim, que se importavam comigo à sua maneira, que viriam se eu chamasse. As semanas seguintes estabeleceram um novo padrão. Eu recebia visitas, às vezes do pai vindo sozinho para me verificar, às vezes do pequeno acompanhado por um adulto. Eles traziam presentes, principalmente comida, coisas que achavam que eu poderia precisar ou gostar. Pedaços de carne, frutas secas, feixes de plantas úteis. Em troca, eu compartilhava o que tinha que poderia interessá-los, pequenas ferramentas e objetos que eles examinavam com fascinação. As visitas do pequeno eram particularmente preciosas. O laço que havíamos formado durante aquelas semanas juntos permaneceu forte e o jovem Bigfoot claramente sentia falta do nosso tempo juntos. O pequeno ficava por horas, às vezes, brincando com objetos na cabana, praticando nosso vocabulário compartilhado, simplesmente estando perto de mim. O jovem sempre relutava em partir, exigindo persuasão de quem quer que tivesse vindo como acompanhante. Comecei a entender suas estações e ciclos durante esse tempo. O inverno era um período de relativo descanso para eles, quando ficavam perto de seu abrigo e conservavam energia contra o frio. Eles tinham estoques de comida acumulados durante os meses mais quentes, o suficiente para sustentá-los durante os tempos de escassez.
A primavera trazia uma expansão gradual do território, à medida que se aventuravam mais longe para encontrar alimentos frescos e renovar seu conhecimento da paisagem. O verão era a época mais ativa, quando percorriam grandes distâncias, coletavam e preservavam alimentos para o inverno, realizavam atividades sociais com outros grupos familiares. O território da família era vasto, muito maior do que eu imaginava. Eles conheciam cada vale e cume por dezenas de quilômetros em todas as direções. Sabiam onde encontrar recursos específicos em cada estação, sabiam quais áreas evitar por causa da atividade humana. Esse conhecimento era mantido coletivamente, compartilhado e atualizado continuamente. Um mapa vivo que havia sido refinado ao longo de inúmeras gerações. Também aprendi sobre o relacionamento deles com outras criaturas. Eles não eram predadores dominantes da maneira que um humano poderia supor. Caçavam quando necessário, mas subsistiam principalmente de materiais vegetais, complementados com caça pequena e peixes. Eles tinham relacionamentos complexos com outras espécies em seu território, entendendo os papéis que cada uma desempenhava no ecossistema mais amplo, às vezes protegendo ativamente certos animais ou plantas que eram importantes para o equilíbrio geral. O avô tinha visto mudanças ao longo de uma vida muito longa. A floresta tinha encolhido, o avô me disse através de uma combinação de nosso vocabulário limitado e gestos elaborados. Os humanos haviam se aproximado, haviam tomado mais, haviam interrompido padrões que haviam sido estáveis por mais tempo do que o avô conseguia se lembrar. Havia tristeza nessas comunicações, um luto pelo que foi perdido que transcendia as barreiras da linguagem. Mas também havia esperança. O avô acreditava que alguns humanos estavam começando a entender, começando a mudar. Havia lugares onde a floresta estava sendo protegida em vez de destruída. Havia humanos que estudavam em vez de caçar, que tentavam entender em vez de simplesmente explorar. O equilíbrio poderia ser restaurado, com tempo suficiente e mudança suficiente no comportamento humano. O avô queria que eu entendesse algo importante. A espécie deles sempre fora de zeladores, protetores dos lugares selvagens que habitavam. Isso não era simplesmente instinto, mas uma escolha consciente, uma responsabilidade aceita e passada de geração em geração. Eles cuidavam da floresta, garantiam a diversidade, mantinham o equilíbrio das espécies. Eles eram guardiões da natureza de uma forma que os humanos já foram, mas haviam esquecido em grande parte. Essa mensagem foi repetida para mim de diferentes maneiras por diferentes membros da família durante as semanas restantes do inverno. Passei a entender que meu resgate do pequeno havia criado uma obrigação aos olhos deles, não uma obrigação para mim, mas uma obrigação que eles sentiam por mim. Eu agi como eles teriam agido. Mostrei a capacidade de cuidado que eles valorizavam acima de quase tudo. Em troca, eles queriam compartilhar sua compreensão, sua sabedoria, sua esperança de que os humanos pudessem se lembrar de seu próprio papel como zeladores. A primavera começou a chegar gradualmente, os dias se alongando, as temperaturas se moderando, a neve recuando lentamente. Meu tempo na estação de pesquisa estava chegando ao fim. Em breve, a estrada de acesso estaria transitável novamente, e meu substituto chegaria para assumir as tarefas de monitoramento. Eu teria que deixar este lugar, deixar a floresta, deixar os seres notáveis que eu vinha conhecer. As visitas se tornaram mais frequentes à medida que minha partida se aproximava, como se a família quisesse maximizar o tempo restante. O pequeno, especialmente, parecia sentir que nosso tempo juntos era limitado, tornando-se grudento e emotivo de maneiras que partiam meu coração. Tentei explicar que eu voltaria, que não era um adeus para sempre, mas o conceito de horários e obrigações humanas era difícil de transmitir.
No dia anterior à chegada programada do helicóptero, a família inteira veio até minha cabana. Foi extraordinário ver todos eles juntos à luz do dia na beira da clareira, os adultos parados solenes e enormes, enquanto os jovens se mexiam com energia mal contida. O avô se aproximou de mim, carregando algo em suas mãos antigas e envelhecidas. Era uma pedra, lisa e escura, esculpida com símbolos que eu não reconheci. O avô a colocou na minha palma e envolveu meus dedos ao redor dela, fazendo sons que o pequeno traduziu parcialmente. Lembrar, família, voltar, fique seguro. A pedra estava quente do toque do avô, surpreendentemente pesada para seu tamanho, claramente algo de grande significado. Agradeci a eles com tudo o que eu tinha, cada palavra em nosso vocabulário compartilhado, cada gesto que pude pensar para transmitir minha gratidão e meu afeto. A mãe me abraçou novamente. O pai colocou a mão sobre meu coração como havia feito em nosso primeiro encontro. Cada um dos outros adultos me tocou à sua maneira, reconhecendo a conexão que havíamos formado. O pequeno foi o último e o mais difícil. O jovem Bigfoot se agarrou a mim por um longo tempo, fazendo sons suaves de angústia, não querendo soltar. Eu o segurei perto e sussurrei promessas que esperava poder cumprir. Eu voltaria. Eu não esqueceria. O laço que havíamos formado não seria quebrado pela distância ou pelo tempo. Quando finalmente soltei o pequeno nos braços da mãe que esperava, a jovem criatura olhou para mim com aqueles olhos escuros que eu aprendi a amar e fez um som que poderia ter sido meu nome, ou o mais próximo disso que seu aparato vocal conseguia produzir. Então, a família se virou como uma só e voltou para a floresta, desaparecendo entre as árvores como fantasmas, como se nunca tivessem estado ali. O helicóptero chegou na manhã seguinte. O piloto e meu substituto ficaram surpresos com minha condição, comentando que eu parecia mais saudável e calmo do que qualquer um que tivesse passado um inverno sozinho nesta estação remota. A maioria das pessoas que passavam o inverno aqui saía exausta e quase morrendo de fome, desesperada por contato humano. Eu era o oposto, aparentemente bem alimentado e em paz. Eu disse a eles que tinha sido um inverno tranquilo, apenas eu e a floresta, nada de importante para relatar. Eles aceitaram isso sem questionar. Por que duvidariam? O que eu havia vivenciado estava tão fora da realidade normal que contar a verdade teria parecido loucura ou uma piada elaborada. Enquanto carregávamos meu equipamento no helicóptero, olhei para a linha das árvores uma última vez. Várias formas grandes eram visíveis nas sombras entre os troncos, observando, garantindo que eu partisse em segurança. Levantei a mão em um aceno. Uma forma menor deu um passo à frente e acenou de volta, o pequeno, dizendo adeus mais uma vez. Então eles se dissolveram na floresta e desapareceram. Eu carregava a pedra esculpida no meu bolso enquanto o helicóptero decolava. Pela janela, observei a floresta se estender abaixo de mim, vasta e aparentemente vazia, guardando bem seus segredos. Em algum lugar lá embaixo, uma família de seres notáveis observava esta máquina barulhenta levar seu amigo estranho para o mundo humano. Voltei ao meu trabalho regular depois disso, movendo-me entre diferentes missões de pesquisa, vivendo minha vida da maneira que as vidas humanas são vividas. Mas todo inverno, quando os ventos frios começavam a soprar e a neve a cair, meus pensamentos voltavam para aquela estação remota e a família na floresta. Eu me perguntava se eles estavam seguros, se o pequeno havia crescido forte, se eles alguma vez pensavam em mim. A pedra esculpida ficou comigo sempre. Às vezes, à noite, eu a segurava na mão, sentindo seu peso liso, lembrando dos olhos do avô quando o presente foi dado. Os símbolos esculpidos em sua superfície significavam algo em sua língua.
algo importante o suficiente para ser preservado em pedra, e eu gostaria de poder entender o que eles estavam tentando me dizer. Anos se passaram. Continuei minha carreira em biologia da vida selvagem, embora minha perspectiva tivesse mudado fundamentalmente. Eu entendi agora que havia muito mais nessas florestas do que qualquer um reconhecia oficialmente, que inteligência e cultura existiam em formas que a ciência ainda não havia aceitado. Tornei-me mais apaixonado pela conservação, por proteger lugares selvagens, por garantir que criaturas conhecidas e desconhecidas tivessem espaço para viver suas vidas sem perturbações. Voltei para a área ao redor daquela estação de pesquisa quando pude, dirigindo nos dias de folga para caminhar pelas trilhas e lembrar. A cabana ainda era mantida pela agência, ainda usada por zeladores de inverno, que não tinham ideia do que vivia na floresta circundante. Eu caminhava até lugares familiares e ficava em silêncio, esperando por algum sinal de que eu era lembrado, de que a conexão ainda existia. No outono passado, quase 12 anos depois daquele inverno transformador, eu estava trabalhando em um local a cerca de 56 quilômetros da estação de pesquisa original. Perto o suficiente para que eu pudesse visitar em meus dias de folga, o que eu fazia com frequência. Em uma manhã fresca de outubro, caminhei até a clareira onde eu havia devolvido o pequeno ao pai todos aqueles anos atrás. O lugar parecia inalterado pelo tempo, como se a própria floresta estivesse guardando aquelas memórias. Fiquei na clareira, lembrando de tudo, perdido em pensamentos do passado, quando ouvi um som vindo das árvores, um chamado grave e retumbante que reconheci instantaneamente, embora não o ouvisse há mais de uma década. O reconhecimento foi tão imediato quanto reconhecer a voz de um membro da família. Das sombras, sob os enormes pinheiros, um Bigfoot emergiu para a luz cinzenta do outono. Este não era mais uma criança, não mais o pequeno que eu conhecera. Este era um jovem adulto, com talvez 2,10 metros de altura, de constituição poderosa, coberto por um rico pelo marrom, com aqueles familiares reflexos avermelhados. Os olhos, no entanto, os olhos eram os mesmos, escuros, profundos e inconfundivelmente familiares. O jovem Bigfoot caminhou em minha direção com confiança, parando a apenas alguns metros de distância, perto o suficiente para que eu pudesse ver cada detalhe daquele rosto notável. As feições estavam maduras agora, mas ainda continham ecos da pequena criatura que eu aquecera perto do meu fogão, que alimentara e ensinara palavras, que amara da maneira que se ama algo precioso e temporário. Então o Bigfoot fez algo que fez lágrimas brotarem imediatamente em meus olhos. Uma mão grande alcançou o pelo e retirou uma pequena pedra esculpida, semelhante, mas diferente da que eu ainda carregava. A pedra foi estendida para mim, oferecida com um gesto que eu reconheci, o mesmo gesto que o avô usara todos aqueles anos atrás. Peguei a pedra com as mãos trêmulas. Estava quente e lisa, esculpida com símbolos cuidadosos, um presente, uma continuação da conexão, uma forma de dizer que a memória havia persistido através dos anos. Enfiei a mão no meu próprio bolso e retirei a pedra original que me fora dada, aquela que eu carregara comigo durante todo o tempo intermediário. Quando a ergui, os olhos do Bigfoot se arregalaram visivelmente. Um som suave de surpresa e alegria emergiu. O reconhecimento de que eu havia guardado o presente, que eu havia me lembrado, que o laço permaneceu inquebrado apesar do tempo e da distância. Ficamos ali na clareira por um longo tempo, dois seres de mundos diferentes, conectados por um inverno de extremidade e cuidado, por um momento de compaixão que havia se propagado através de anos e vidas. O silêncio entre nós não estava vazio, mas cheio, comunicando coisas que as palavras nunca poderiam capturar. Eventualmente, o Bigfoot se virou para ir, movendo-se em direção à floresta com aquela familiar graça poderosa.
Mas antes de desaparecer entre as árvores, meu antigo pequeno olhou para trás e levantou uma mão grande. Levantei a minha em troca, espelhando o gesto, mantendo-a ali, enquanto o Bigfoot se desvanecia entre os troncos como névoa se dissolvendo na luz da manhã. Fiquei na clareira até a luz começar a desaparecer, segurando ambas as pedras nas mãos, sentindo o calor que ainda carregavam, pensando em tudo o que havia acontecido e em tudo o que ainda poderia acontecer. A conexão permanecia. A memória permanecia. Através de espécies e anos e todas as fronteiras que separam diferentes tipos de seres, algo havia sido formado que não seria facilmente quebrado. Quando as pessoas me perguntam agora se eu acredito em Bigfoot, eu digo a elas que acredito em mistérios, em coisas que existem além da nossa compreensão atual, em um mundo que é mais estranho e maravilhoso do que nossa experiência limitada sugere. Digo a elas que as florestas guardam segredos que não descobrimos, que a inteligência assume formas que não reconhecemos, que a conexão é possível através de diferenças que supomos serem intransponíveis. Mas nunca lhes conto sobre o jovem Bigfoot que encontrei morrendo na neve naquela noite de inverno. Nunca descrevo as semanas vivendo juntos, a linguagem que desenvolvemos, a família que me adotou em sua consciência. Nunca menciono as pedras esculpidas que guardo em uma caixa trancada em minha casa, tirando-as às vezes para segurar e lembrar. Algumas histórias não devem ser contadas para todo mundo. Algumas experiências precisam permanecer protegidas, mantidas a salvo de um mundo que não entenderia e que poderia muito bem destruir o que não conseguisse compreender. A família na floresta merece sua privacidade, sua vida oculta, sua liberdade da interferência humana. A melhor coisa que posso fazer por eles, a melhor maneira de honrar o que me deram, é guardar seu segredo. Mas eu sei a verdade. Sei que compartilhamos essas montanhas com seres de notável inteligência e profunda capacidade emocional. Sei que eles têm famílias, cultura e sabedoria acumuladas ao longo de incontáveis gerações. Sei que eles nos observam com uma mistura de cautela e esperança, observando se nos lembraremos de nossas responsabilidades como zeladores ou se continuaremos nosso caminho de destruição. O jovem Bigfoot que encontrei naquela noite está totalmente crescido agora, provavelmente com uma família própria. Talvez o meu pequeno conte a história daquele inverno estranho para jovens Bigfoots, explicando como se perder em uma nevasca o levou a ser resgatado por um humano que vivia em um abrigo quente, ensinava palavras e cuidava de um estranho porque era a coisa certa a fazer. Espero que sim. Espero que essa história seja passada através de suas gerações, da maneira que histórias importantes viajam através das nossas. Porque a conexão importa. O reconhecimento de que a compaixão pode cruzar qualquer fronteira, que a bondade cria laços que persistem através do tempo e da diferença, que não estamos tão sozinhos neste mundo quanto às vezes sentimos. Às vezes, em noites tranquilas, sentado em minha pequena casa enquanto a escuridão se instala sobre as colinas, ouço algo à distância. Um chamado baixo, quase inaudível, trazido pelo vento de algum lugar muito distante, e eu vou até minha janela e escuto. E ocasionalmente, suavemente, eu chamo de volta. Apenas um som, apenas um reconhecimento. Apenas uma maneira de dizer que ainda estou aqui, ainda me lembrando, ainda grato por tudo que eles me ensinaram sobre sobrevivência, confiança e as muitas formas que o amor pode assumir. O Bigfoot que encontrei congelando na floresta naquela noite mudou toda a minha compreensão do mundo. Aquela jovem criatura me mostrou coisas que eu nunca poderia ter aprendido com nenhum professor humano. Verdades sobre conexão, família e as profundezas ocultas da inteligência que existem em lugares que nunca pensamos em procurar.
E sempre que seguro aquelas pedras esculpidas, quentes do meu bolso, sou lembrado de que o mundo contém maravilhas além da nossa imaginação. Coisas lindas e impossíveis, esperando para serem descobertas por qualquer um aberto, corajoso e gentil o suficiente para vê-las. Essa é a minha história. A história de um biólogo da vida selvagem que ouviu um choro em uma tempestade de inverno e encontrou um jovem Bigfoot morrendo na neve. E como o que aconteceu a seguir revelou uma realidade que a maioria das pessoas nunca encontrará. Eles são reais, eles estão lá fora, e eles se lembram da bondade da mesma forma que nós, guardando-a através de anos e gerações, reconhecendo-a como algo precioso que vale a pena preservar. A pedra esculpida no meu bolso carrega símbolos que ainda não consigo ler, mas entendo seu significado mesmo assim. Conexão, memória, gratidão, promessa. Essas coisas não precisam de tradução. Elas falam diretamente a qualquer parte de nós que reconhece a verdade, onde quer que a encontremos, como quer que ela apareça. As montanhas não estão vazias, as florestas não são silenciosas. Existem seres lá que nos observam há mais tempo do que nossa história registrada, esperando para ver no que nos tornaremos, esperando que escolhamos sabiamente, protegendo os lugares selvagens que nos sustentam a todos, mesmo enquanto ameaçamos destruí-los. Eles são os verdadeiros zeladores, os verdadeiros guardiões, os detentores do conhecimento e do equilíbrio que em grande parte esquecemos. E às vezes, quando encontram um de nós que demonstra a capacidade de conexão através da diferença, eles se aproximam. Eles compartilham um pouco do que sabem. Eles oferecem uma pedra esculpida, um toque sobre o coração e um abraço que diz que não somos tão diferentes quanto pensamos, que as fronteiras entre os tipos de seres são menos absolutas do que supomos, que a família pode ser encontrada em lugares inesperados. Encontrei família em uma nevasca, em uma jovem criatura moribunda que se tornou minha companheira e minha professora. Encontrei família em um grupo de seres notáveis que me aceitaram em sua consciência e compartilharam sua sabedoria e seu cuidado. Encontrei família em uma conexão que persistiu por mais de uma década, renovada recentemente com uma nova pedra esculpida e um aceno de reconhecimento em uma clareira na floresta. Isso é o que eu levo adiante. Isso é o que molda meu trabalho, minha vida e minha esperança para o futuro. Não estamos sozinhos. Existem outras inteligências compartilhando este mundo conosco, observando para ver que escolhas fazemos, prontas para se conectar se nos mostrarmos dignos de conexão. O mistério é real, a maravilha é real, a possibilidade de encontrar algo extraordinário é real, esperando nos lugares selvagens por qualquer um disposto a se aventurar no frio e na escuridão para responder a um grito de socorro. Isso é tudo que posso lhes dizer. Isso é tudo que vocês precisam saber. O resto está protegido, guardado, mantido a salvo para os seres que confiaram em mim com sua existência, sua família e sua esperança. Mas se você algum dia se encontrar em uma floresta profunda, longe de estradas e de outros humanos, e ouvir algo que não faz muito sentido, algo que sugere uma inteligência além do que você esperava encontrar lá, preste atenção. Esteja aberto. Seja gentil. Porque o mundo é maior, mais estranho e mais maravilhoso do que nos ensinaram a acreditar. E a conexão é possível em lugares e de maneiras que nunca imaginamos. O jovem Bigfoot que eu salvei está lá fora em algum lugar agora, vivendo uma vida que mal consigo compreender, talvez pensando em mim de vez em quando, da mesma forma que eu penso naquele ser notável. E em algum lugar, em uma caixa trancada na minha casa, duas pedras esculpidas estão juntas, símbolos de um laço que cruzou todas as fronteiras.
evidência de um milagre que carregarei comigo até meu último suspiro. Isso é suficiente. Isso é mais do que suficiente. Isso é tudo. A floresta guarda bem seus segredos e eu me orgulho de ajudar a guardá-los. Algumas verdades devem ser protegidas, algumas maravilhas devem ser preservadas e algumas conexões devem perdurar em silêncio. Conhecidas apenas por aqueles que as vivenciaram, estimadas em particular, guardadas contra um mundo que poderia não entender. Eu o entendo, eu me lembro. E sou grato além de quaisquer palavras, em qualquer língua, em qualquer forma de comunicação que já existiu. O choro na floresta naquela noite me levou a algo extraordinário. O que começou como resgate se tornou relacionamento. O que parecia um fim se tornou um começo. E agora, anos depois, carrego a evidência desse milagre comigo sempre, um lembrete de que a compaixão cria laços mais fortes que as fronteiras das espécies, que a bondade ecoa através de anos e vidas, que somos capazes de nos conectar com seres que nunca imaginamos que existissem. E isso é o que a floresta me ensinou. Isso é o que a família nas montanhas compartilhou comigo. Isso é o que o jovem Bigfoot, que se tornou meu companheiro inesperado, me mostrou sobre a verdadeira natureza do mundo. E isso mudou tudo. Cada momento na natureza agora carrega um significado mais profundo. Cada criatura que observo pode ser parte de redes e relacionamentos que não consigo ver. Cada floresta pode esconder maravilhas além do conhecimento humano, esperando as circunstâncias certas para se revelarem. Eu ando pelo mundo de forma diferente agora. Presto atenção de forma diferente. Entendo que a superfície da realidade é fina, que coisas extraordinárias existem logo abaixo dela, que um único momento de crise pode rasgar essa superfície e nos mostrar verdades que nunca suspeitamos. Eu tive sorte. Estava no lugar certo, na hora certa, com a capacidade certa de resposta. Ouvi um choro na escuridão e escolhi investigar. Encontrei uma criatura morrendo e escolhi ajudar. Recebi presentes imensuráveis em troca, experiências que reescreveram minha compreensão do que é possível. Nem todos terão tais experiências. A maioria das pessoas viverá suas vidas inteiras sem nunca vislumbrar o que eu vislumbrei. Os seres na floresta trabalham duro para permanecerem escondidos e são muito bons nisso. A maioria dos encontros, se acontecerem, serão fugazes, ambíguos, facilmente descartados como imaginação ou identificação errada. Mas o fato de a maioria das pessoas não ver, não significa que não há nada para ver. O fato de o mistério geralmente permanecer oculto não significa que não seja real. O mundo contém multidões, camadas sobre camadas de realidade que raramente penetramos, seres, inteligências e relacionamentos que existem, quer os reconheçamos ou não. Eu os reconheço. Sei que eles estão lá e carrego esse conhecimento como as pedras esculpidas no meu bolso, aquecendo-o com meu corpo, valorizando-o como o presente que é. O choro na floresta me levou à transformação. O jovem Bigfoot morrendo na neve me levou à compreensão. A família que me aceitou me levou à esperança de que ainda possamos encontrar nosso caminho de volta ao equilíbrio, de volta ao nosso papel como zeladores em vez de destruidores, de volta à conexão com o mundo vivo maior do qual fazemos parte. Esta é a mensagem que eu carrego, embora não possa falá-la abertamente. Esta é a verdade que eu guardo, embora deva guardá-la em silêncio. Este é o legado daquele inverno, preservado na memória, na pedra e nos laços que persistem por todos os anos desde então. E às vezes, nas noites mais silenciosas, quando o mundo parece prender a respiração e ouvir, sinto a floresta me ouvindo de volta. Sinto a consciência de seres lá fora que me conhecem, que se lembram de mim, que talvez enviem pensamentos de calor e gratidão através dos quilômetros de natureza selvagem entre nós. Eu envio meus pensamentos de volta para eles. Envio meu amor, minha esperança e minha promessa de que nunca esquecerei, nunca trairei,
Nunca deixarei de honrar o que eles me deram e o que me ensinaram. O choro na floresta parou. O jovem Bigfoot está crescido agora, forte e vivendo a vida que os Bigfoots viveram por incontáveis gerações. A conexão permanece, guardada em pedra esculpida e memória compartilhada, unindo mundos que nunca deveriam ter se tocado. Essa é a minha história. Essa é a minha verdade. E estará comigo até meu último suspiro e além, levada adiante da maneira que as coisas importantes são levadas adiante, preservada contra o esquecimento, estimada contra o tempo. A floresta guarda seus segredos. Sinto-me honrado por ser um deles.